O santo do dia 18 de janeiro. Hoje vamos conhecer a história de vida de Santa Prisca e dos demais santos e beatos celebrados no dia 18 de janeiro. Sobre a história de Santa Prisca, é difícil estabelecer a verdadeira identidade desta mártir romana, apesar dos números documentos antigos, pois há várias notícias ao seu respeito. Refere-se provavelmente a 3 pessoas diferentes. O nome significa antiga, dos primeiros tempos. Uma antiga tradição diz que Santa Prisca teria sido batizada aos 13 anos por São Pedro, e como diz o seu nome romano, teria sido a primeira mulher do Ocidente a dar testemunho como o martírio de sua fé em Cristo. Promarte romana teria sido decapitada em meados do primeiro século. No século VIII, o mártir romano começou a ser identificada como Prisca, esposa de Áquila, de qual fala São Paulo: saudai Prisca e Áquila, meus colaboradores em Jesus Cristo, que expuseram suas cabeças para salvar a minha vida. Eles devo graças, não somente eu, mas também todas as igrejas do gentio. Romanos capítulo 16, versículo 3. A celebração deste dia quer homenagear o fundador da igreja titular no Avenito, que se refere à epígrafe funerária do século V, preservada no claustro de São Paulo, fora dos muros. A antiga igreja, querida por quem gosta de redescobrir rescartos intactos da Roma antiga, a sombra discreta e repousante das suas naves assenta sobre os alicerces de uma grande casa romana no século II, como provavelmente recém as escavações arqueológicas. A promarte romana teria sido decapitada durante a perseguição de Cláudio II no ano de 268, em meados do primeiro século, e seu sepultamento na Via Ortiniese, de onde o seu corpo teria sido levado para o Avinheto. Há outros documentos que dizem que Santa Prisca foi martirizada na época de Tibério, no ano de 45 a 54. Atribui-se a santa hoje ter sido sepultada nas catacumbas de Priscila, às quais teria dado o nome de Priscila, diminutivo de Prisca. A outra tradição pretende-se que a mártir seja do século III, de perseguição de Cláudio II, no gotício de 268 a 270. Outros santos e beatos celebrados em 18 de janeiro. Em Cartago, na atual Tunísia, os santos mártires Sucesso, Paulo e Lúcio, bispos, faleceu-se no século I, no ano de 259, pela perseguição do Império Romano, por recusarem a negar a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. A Santa Amada Igreja Católica foram condenados ao martírio no século I, no ano de 259, em Cartago, atual Tunísia. Em Niceia, em Betina, hoje o Zikr, na Turquia, os santos Conoscino, Zenão e Melanípio, martirizados no século III por defender a fé católica, por pregar o evangelho da verdade, foi condenados e martirizados no século III, no ano de 410. Em Foix, na Gália Narboniense, atual França, o falecimento de São Velociano, bispo de Tours. Faleceu no século III, no ano de 498, de morte natural, mas foi um dos grandes bispos da Igreja Católica, evangelizou e converteu muitas pessoas ao cristianismo, à Igreja Católica. No mosteiro de Lourier, na Borgonha, atualmente em França, São Decólio, abade, que era natural da Irlanda, discípulo de São Caladobano, e, segundo a tradição, fundou este mosteiro. Faleceu-se no século VII, no ano de 800, de morte natural, mas se dedicou na evangelização, na pregação da verdade e na conversão de muitas pessoas ao cristianismo, à Igreja Católica. Faleceu de morte natural no século VII, no ano de 800. Em Ferrara, na Emília, atualmente Emília-Romana, região da Itália, Santa Beatriz de Este, monja, faleceu-se no século XI,
1262 de morte natural, mas foi uma das grandes mulheres na evangelização da Santa Madre Igreja Católica. Em Budapeste, na Hungria, Santa Margarida Virgem, filha do rei Bela, faleceu no século XI, no ano de 1270 de morte natural. Em Cremonosa, na Lombardia, na região da Itália, o beato Fácio faleceu no século XI, no ano de 1272 de morte natural. Mas foi um dos grandes santos que dedicou a uma vida de santidade e dedicação à Santa Madre Igreja Católica. Em Mongerbano, nos Alpes, também na Itália, o beato André de Panciergo Greco, presbítero da Ordem dos Pregadores, faleceu no século XIII, no ano de 1485 de morte natural. Em L'Aquila, nos Abruzos, na região da Itália, a beata Cristina Martins-Cerielli, virgem da Ordem do Santo Agostinho, faleceu no século XIV, no ano de 1546 de morte natural. Em Browieco, na Prenúncia, na atual Polônia, a beata Regina Pocherman, virgem, que fundou a Congregação das Irmãs de Santa Catarina, faleceu no século XV, no ano de 1613 de morte natural. Em Avrières, perto de Sagres, na França, a beata Felicidade Perpetz, Mônica Pretieri, Carla Lucas e Vitória Gusteiel foram martirizadas no século XVI, no ano de 1794, pela Revolução Francesa. Em Cásia, na Itália, a beata Maria Teresa Feschi, abade da Ordem do Santo Agostinho, faleceu-se no século XX, no ano de 1947, de morte natural. Esses foram os santos e beatos celebrados no dia 18 de janeiro, dia que a Igreja celebra Santa Prisca, promártire romana.